Boa noite a todos. Agora vamos tratar sobre o crime de assédio sexual. Então, o filósofo italiano Norberto Bobbio, em sua obra intitulada Dicionário de Política, realiza uma análise acerca do poder e discorre sobre o que ele denomina de poder social, onde o homem não é só o sujeito, mas também é o objeto, ou seja, está circunscrito na relação social em que é atribuído a um indivíduo determinar o modo como terceiros se comportam, ou seja, dentro da esfera familiar, organizacional, entre outros. Em paralelo ao que observa Bobbio, a norma incriminadora em apreço restringe o exercício arbitrário desse poder social, com o intuito de garantir a eficácia, sobretudo, da segurança laboral, da igualdade de oportunidades, da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento basilar do Estado Democrático de Direito e está presente no inciso 3º do artigo 1º da Constituição de 88. Vou relatar aqui sobre alguns dados que foram recolhidos pelo Datafolha em 2021, através de uma pesquisa chamada Visível e Invisível, onde mostra que a vitimização de mulheres no Brasil, onde aponta que 37,9% de brasileiros foram vítimas de algum tipo de assédio sexual entre 2020 e 2021, que equivale a 26 milhões e meio de mulheres. A pesquisa ainda aponta que a maior parte dos assédios são feitos com comentários e cantadas muito desrespeitosas e principalmente em espaços públicos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a configuração criminal do assédio sexual, que está previsto no artigo 216-A do Código Penal, que diz: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pena de detenção de 1 a 2 anos. Bom, o assédio sexual ele é definido de forma geral com o constrangimento com a conotação sexual no ambiente de trabalho, em que, em regra, o agente ele vai utilizar da sua posição hierárquica superior ou da sua influência para obter o que deseja. Vale ressaltar que esse crime ele não se concretiza com o ato sexual em si, mas sim com o constrangimento. E outra coisa que também devemos destacar é que ele é um crime de sujeitos próprios, ou seja, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, eles são próprios, são estabelecidos, sendo o sujeito ativo aquele de uma posição superior e o sujeito passivo de posição inferior hierarquicamente naquele ambiente de trabalho. Então, tanto o sujeito ativo quanto o passivo são próprios. Essa tipificação penal veio a tornar crime em função da Lei 10.224 de 2001. Antes dela, esses casos eram solucionados por outras esferas do direito, como o direito civil, o direito trabalhista e o direito administrativo. Mas vale ressaltar que, apesar de agora esse crime ser amparado pelo âmbito do direito penal, ele possui a sua eficácia reduzida devido ao princípio da subsidiariedade, o qual vai dizer que a esfera penal vai ser a última esfera a ser acionada. Logo, se as outras esferas não conseguirem resolver esse caso, a esfera do direito penal será acionada e, com isso, muitos casos não são punidos porque a esfera do direito penal é a última a ser acionada nesse caso. A configuração criminal do assédio sexual está relacionada a 3 elementos para que venha a tornar crime, sendo eles a conduta de constranger alguém, então a vítima deve ser constrangida, deve haver o constrangimento da vítima, o intuito do agente ativo de obter a vantagem e que seja realizado, o agente ativo seja superior hierarquicamente. Como já disse anteriormente, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo eles serão próprios. E que seja inerente ao exercício de um emprego, cargo ou função. É importante a gente destacar também que o crime de assédio sexual, ele pode ocorrer mesmo fora do ambiente da empresa, do ambiente de trabalho. Contanto, é necessário que a relação entre a vítima e o abusador, ela seja relacionada ao trabalho, mas não necessariamente ocorre no ambiente. Agora eu vou trazer 2 casos de repercussão muito conhecidos aqui no Brasil. O primeiro trata-se do juiz do trabalho de São Paulo, Marcos Scalesio, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ele foi denunciado por 96 mulheres por assédio sexual. Essas denúncias foram feitas ao Me Too Brasil,
que é uma organização sem fins lucrativos que oferece uma assistência jurídica a mulheres que sofreram algum assédio ou algum abuso sexual. Além dessas denúncias, 40 que chegaram ao Omite o Brasil através de prints de mensagem que ele enviava para essas mulheres, mas 41 mulheres afirmaram que ele forçava a beijar e agarrava elas à força. Outro caso de grande repercussão foi o do terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, muito conhecido por seus vídeos publicados nas redes sociais. Ele foi acusado pela sua ex-assessora de importunação e abuso sexual. E em entrevista, a promotora do caso, ela relatou que a ex-assessora, ela sofria ameaça se não gravasse vídeos de cunho sexual. Ela era ameaçada a ser demitida caso não gravasse esses vídeos. Vale ressaltar que ele foi vereador de 2021 até 2022, perdendo seu mandato por decoro parlamentar devido a essas denúncias. Agora eu vou falar um pouco sobre o que difere o assédio sexual do assédio moral. O assédio sexual, tipificado no artigo 216 do Código Penal vigente, acontece no momento em que o agente se apodera do seu nível hierárquico para obter vantagem sexual do seu subordinado. Um exemplo bem comum é quando o patrão ameaça demitir sua empregada se a mesma se rejeitar a ter atos libidinosos com ele. Mas vale ressaltar que, embora seja uma conduta preponderante dos indivíduos do gênero masculino, a configuração criminal não é referente ao gênero do agente, e sim da junção dos elementos que foram citados anteriormente. Em contrapartida, o assédio moral ele ocorre quando o agente, em face de sua posição organizacional, imputa ao seu subalterno as situações hostis, repetitivas e prolongadas que ofendam sua dignidade e bem-estar físico e mental, como discorre o artigo 203 do Código Penal. São exemplos de assédio moral isolar o trabalhador, deixar ele sem atividade ou sobrecarregá-lo, chamá-lo por apelidos humilhantes, tratá-lo com gritos, xingamentos, proibir de ir ao banheiro e a imposição de metas abusivas ou que cheguem a ser impossíveis. No geral, as características relacionadas ao agente nos dois tipos penais serão as mesmas: estar em uma posição hierárquica superior e utilizar disso com arbitrariedade ou como vantagem. Porém, o resultado que se busca no assédio sexual é a tentativa de obter vantagem ou favorecimento sexual. Já no assédio moral, é atentar contra a dignidade e saúde através de situações insalubres reincidentes. Agora vamos ouvir Maurício Nunes Guimarães, policial militar, que vai trazer mais algumas informações sobre o crime de assédio sexual. O crime de assédio sexual é o crime previsto no artigo 216A do Código Penal, e esse capítulo tipifica o crime como o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Esse crime ele tem uma pena de detenção de 1 a 2 anos. É um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, que significa dizer que o crime só vai ter prosseguimento ali, a persecução penal só terá prosseguimento mediante a manifestação da vítima para que isso aconteça. Com relação ao local correto, né, de se denunciar esse tipo de crime, seria a autoridade competente para iniciar uma investigação, que seria o delegado de polícia ou então um membro do Ministério Público, né? Essas seriam então as pessoas legalmente competentes para apurar esse crime e dar prosseguimento à persecução penal. Com relação às ocorrências, no que tange a polícia ostensiva, a polícia militar, esse tipo de crime não costuma fazer parte das nossas ocorrências. Eu não me recordo de ter atendido a nenhum tipo de ocorrência dessas ao longo da minha carreira aqui como policial militar. Portanto, a frequência
é muito pequena, não sei por qual razão exatamente. Não sei se pelo fato de não existir esse tipo de crime aqui, ou pelo fato de as vítimas, né, que normalmente são pessoas subordinadas, elas temam qualquer tipo de represália, ou mesmo o desemprego em função da denúncia, né? Mas o fato é que, repetindo, eu não me lembro, não me recordo de ter atendido a nenhum tipo de ocorrência dessas, né? Infelizmente. Não sei se por subnotificação ou porque de fato ele não aconteça. Eu acho difícil que não aconteça esse tipo de crime, mas creio na possibilidade de que seja exatamente por medo de represália por parte dos empregadores, né? E assim concluímos o nosso trabalho sobre assédio sexual de direito penal. Agradecemos pela atenção de todos.